Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, estou na área de novo, andei um pouco ausente aí, dia 20 de dezembro agora na quarta-feira, já tinha comunicado, eu fazia anos e resolvi, né, ficar off em termos de tudo, em termos de Vasco, em termos de trabalho, porque a gente chega uma hora que a gente tem que dar uma descansada, né, porque senão a mente pira, ainda mais passando esse final de ano, ainda mais depois de tudo o que aconteceu aí em relação ao Vasco em 2023. Então fiquei um pouco ausente das notícias, das minhas redes sociais e no YouTube. Também não consegui gravar um vídeo na quinta-feira, por conta também de problemas de conexão aonde eu estou, porque eu dei uma viajada aí para descontrair nesse final de ano. Mas estou de volta ao Rio no sábado aí para passar Natal com os familiares. Então, enquanto isso, a gente está um pouquinho distante do atual cenário, como vocês estão vendo aí, mas sem perder a qualidade das informações. Estou de longe, mas estou ciente de tudo que vem acontecendo e vou passar para vocês um pouquinho das minhas apurações, um pouquinho do que eu sei em relação ao Vasco. Antes de mais nada, peço aos amigos do canal que prestigiem o trabalho do amigo, que deixe o seu like, que deixe a sua curtida aí nesse vídeo aí embaixo, que compartilhe o conteúdo, isso é muito importante. E se você já chegou aqui ao nosso canal, assista aos nossos vídeos diários, por favor, se inscreva, isso é muito importante para o nosso alcance aí na plataforma do YouTube. A qualidade do nosso trabalho é uma qualidade muito boa, a gente mata um leão a cada dia e a gente precisa de cada vez mais inscritos aí para poder seguir no ar com esta mesma qualidade, com essa mesma batida. Conto com você. Bom, mas vamos falando de Vasco. O Vasco, meus amigos, a torcida do Vasco está ávida por novidades, isso todo mundo sabe. Muitos aguardavam aí, né, reforços logo aí no final do ano, né, ainda mais vindo das promessas que foram feitas, de todo aquele discurso que o Vasco ia seguir tentando aí, buscando o protagonismo em 2024, mas a verdade é que o Vasco continua limpando o terreno para eventuais contratações. Foi assim com o Robson Bambu, foi assim com o Sebastião Ferreira, foi assim anteontem com o Gabriel Dias e foi ontem, né, com o Alex Teixeira, o cria de São Januário, que o Vasco, no seu entendimento junto com a comissão técnica, entenderam que a melhor solução era não seguir com o jogador. O jogador Alex Teixeira deixa o Vasco, vai seguir aí um novo rumo, vai decidir aí se segue no futebol, se vai ao exterior, se vai aceitar alguma proposta de algum clube brasileiro. Fato é que no Vasco ele não joga mais, mas o Vasco fez todo um conteúdo especial, né, para o Alex Teixeira. Não foi aquela coisa meio seca como foi com o Robson Bambu, com o Gabriel Dias, com esses jogadores que o Vasco recentemente se desligou, né? Mas houve todo um protagonismo ali em cima do Alex Teixeira, até porque um cria de São Januário não poderia sair assim do nada. O Vasco homenageou o jogador, né? E eu acho que é por aí, né? O rendimento do Alex Teixeira foi abaixo, mas ele foi um jogador que prometeu voltar e retornou a São Januário e cumpriu com a sua palavra. Então, mostrou aí a índole dele, né, de que a sua promessa é dívida, e voltou num momento, diga-se de passagem, muito delicado, onde o Vasco amargava aí a Série B, estava aí claudicante, tentando chegar na Série A, não conseguiu na última rodada. Então a importância do Alex Teixeira foi muito grande nesse sentido, contribuiu também com alguns jogos da Série A aí, onde o Vasco buscava aí a permanência, enfim. Por toda a sua história, o Alex Teixeira realmente merece um muito obrigado e que ele siga aí no novo desafio e sucesso na carreira do jogador, né? É um jogador que tem qualidades, teria qualidades aí para compor o elenco aí, seria, de repente, na minha visão, uma peça até importante para composição de elenco, não sei no time titular, porque eu acho que o Vasco tem que pensar maior, mas era um jogador que poderia agregar. Mas o Vasco, no entendimento do Ramon Dias e de toda a sua atual diretoria, entendeu que o melhor caminho seria a não continuidade do Alex Teixeira, que também tem que ouvir o jogador, né? De repente, às vezes o jogador
quer seguir outros horizontes, não quer ficar em reserva, enfim. Mas vida que segue. Mas há uma boa notícia pela frente, né? A renovação do Maicon foi consumada hoje, como já era informado antes, o Vasco já tinha acertado tudo com o jogador, com o Carlos Leite, e bateram o martelo, assinaram oficialmente por mais um ano aí, o Maicon, que queimou a boca de muita gente, inclusive a minha, e foi uma contratação assim meio inesperada, meio desnecessária, mas que no final das contas, de repente com o apoio do Ramon Dias, com toda essa estrutura aí, o jogador conseguiu dar a volta por cima e conseguiu ser um dos pilares aí dessa permanência da Série A do trabalho do Ramon Dias. Então ele segue no Vasco e agora o clube trabalha em outras frentes antes de anunciar os seus primeiros reforços, que são a permanência do Paulo Henrique, a do Praxedes, né? E tem outros jogadores, o Zé Gabriel também, inclusive. Então o Ivan, o próprio Ivan, o Vasco está fazendo de tudo para permanecer com os jogadores, está tentando um entendimento aí com as diretorias. São entendimentos difíceis, por quê? Porque tem grana na parada, o Atlético, por exemplo, não quer emprestar o jogador Paulo Henrique de novo. Ele tem ofertas. Então, para ele é interessante vender o jogador. Então, o Vasco vai ter que costurar esse acordo, em que pese o Rodrigo Caetano ser muito amigo do Alexandre Matos. Praxedes, pior ainda, porque é um jogador que o Bragantino exige uma quantia muito vultuosa e que está aquém do que o Vasco está querendo pagar. Mas há conversas nesse métier aí, na tentativa de permanecer, porque o Ramon quer a permanência do jogador. E também, como a gente já falou, tem o Zé Gabriel, né? O Zé Gabriel é um jogador aí que foi importante para o Ramon Dias, está sendo conversado, mas o empresário do jogador deixou tudo nas mãos do Vasco, até agora não tem uma definição. E o goleiro Ivan, a mesma coisa. Eu acho que é mais pela vontade do jogador. O jogador quer ser titular, de repente, num outro clube. E aí, eu não sei até que ponto o Vasco vai se intrometer nessa. Mas há um entendimento. O Vasco gostaria de ter o Ivan como um goleiro aí, uma reserva, né? Uma opção. Mas tem que ver se o Ivan realmente vai querer, porque ele tem propostas aí de Vitória, de outros clubes. Hoje se especulou o Curitiba, inclusive. Enfim. Então tem que se decidir aí, martelo batido aí até 31 de dezembro. E limpando o terreno, meus amigos, o Vasco vai começar as contratações. Só que o que acontece nessas contratações todas? Tem a chancela da 777, isso aí que dá uma embargada, que dá uma demorada nas coisas. Porque você tem que apresentar todos os nomes que estão em negociação, a 777 aprova, não aprova. Então, às vezes, é isso que demorou muito na engrenagem do Brax, os acordos acontecerem, né? Porque o Vasco tinha vários nomes mapeados, vários nomes observados, com condições, e faltava a chancela da 777. E às vezes aprovava, às vezes não aprovava. Foi o caso, inclusive, do Paulinho, do Atlético Mineiro, que a 777 não aprovou por conta da situação vultuosa, né, de valores. E acabou que o Paulinho foi uma peça muito importante na engrenagem do Atlético Mineiro. Então, e no meio disso, começa a aparecer uma enxurrada de especulações, né? Muitos aí, nomes jogados aí, muita coisa que não procede, outras que realmente o Vasco vem observando, e a gente fica no meio dessa, né? Tentando falar com um ali, um aqui, para saber o que procede. Nos últimos dias agora, saíram as informações de que o Vasco tinha interesse, né, no volante Denilson, do Cuiabá, né? E no Joaquim, zagueiro do Santos. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com o staff do jogador, os representantes desses dois jogadores, que são da mesma empresa, que é a Casa Soccer. Eu consegui conversar com o empresário e perguntei diretamente sobre esses dois jogadores, se já tinha algum contato recente sobre eles. O que me foi dito é o seguinte: para nós não chegou nada ainda, né? E inclusive sobre o Joaquim e sobre o Denilson. Inclusive, eu perguntei também sobre o futuro do jogador, se tem alguma coisa definida, e me foi informado o seguinte: eles têm consultas de outros clubes, claro. Porém, os clubes que estão com eles, né, o Cuiabá e o Santos, não vão resolver nada antes de janeiro. Então, meus amigos, por hora, são nomes especulados, cogitações. Do Vasco ainda não partiu aí nenhuma premissa em termos de negociação, nenhum contato. O Vasco realmente vem observando alguns jogadores aí
e para justamente apresentar para 777 e tentar, em breve, sacramentar. Um dos casos, inclusive, foi o do zagueiro Kusovic, né? Kusovic, do Curitiba, que o Vasco já havia acertado com o empresário do jogador, né? Que é o mesmo do Medel, e já tinha praticamente acertado com o Curitiba também. O Curitiba aceitaria emprestar o jogador, é um jogador muito caro, e o Vasco faz questão de ter esse jogador para composição de elenco, ainda mais que perdeu aí o Robson e deve sair também aí em breve outros jogadores, né, que compõem aí a zaga reserva do Vasco. Então, agora tudo está na dependência da 777 dando o aval aí, o Vasco fecha essa contratação por empréstimo e a princípio o Ramon Dias aceitou o jogador, enfim. Eu não contrataria esse jogador, como eu falei, um jogador que pouco acrescentaria e ainda retiraria uma vaga dos estrangeiros, né? De um estrangeiro que de repente poderia chegar com um grande potencial, né? Então, acontece, a situação é essa. O Kusovic está em um compasso de espera da aprovação da 777 para ter a contratação sua consumada. Enquanto isso, o Vasco vem conversando com outros jogadores aí, o próprio Kaká do Atlético Paranaense, jogadores menos badalados para a composição de elenco. Mas o que a torcida quer saber é o seguinte: cadê aqueles jogadores grandes, aqueles jogadores que vêm aí para afirmação, para substituir, né? Com a saída hoje do Alex Teixeira, com certeza o Vasco vai em busca de meias, vai em busca de atacantes, e a informação que eu tenho é que vai buscar aí no mercado sul-americano. Eu falei agora até inclusive do Atlético Paranaense, do Kaká, do zagueiro. O Vasco está de olho também em algumas peças aí do Atlético Paranaense, algumas promessas. Em breve aí vão aparecer os primeiros nomes aí, e eu também estou apurando para soltar isso para vocês aí. O Alexandre Matos conhece toda aquela engrenagem do Atlético Paranaense e alguns jogadores aí que, caso não sejam aproveitados aí no Campeonato Paranaense, poderiam agregar aí na composição, na visão do dirigente. Mas tá tudo ainda nebuloso, né? Muito disse-me-disse, um chuta um nome, outro chuta outro, e às vezes no final não tem nada, né? E muitas vezes o empresário mesmo do jogador joga o nome no ar aí e acaba colando, e dá essa realidade que o Vasco está atrás. O Vasco vem observando, tem jogadores no radar, jogadores monitorados, né? Mas que estão esperando aí o aval da 777 para poder dar prosseguimento às conclusões dessas negociações. A zaga, certamente, devem ser aí as primeiras contratações, porque o que tem de zagueiro aí que já foi sondado, analisado e observado, não está no gibi. E em breve aí vão surgir nomes também de meias atacantes, porque o Ramon quer contratações de jogadores mais agudos, mais inteligentes ali na frente, né? Que possam dar uma dinâmica maior ao trabalho que vai desempenhar nessa temporada. Uma temporada que vai começar com o Campeonato Carioca, uma análise aí do elenco, trabalhando o elenco, e em breve vão chegar outras peças aí. Mas é isso, o Vasco está limpando ainda o terreno, e agora deve começar aí o processo de renovações. Você vê que hoje já teve uma despedida, mas já teve aí uma manutenção do Maicon. Então em breve vão chegar outros jogadores aí. Muito se espera aí que Zé Gabriel, Praxedes, Paulo Henrique, a gente deve ter notícias aí em breve até o Natal aí, ou até na próxima semana, dessa confirmação, inclusive da renovação oficial do Ramon Dias, né? O Ramon ainda não assinou o seu contrato, ainda está ajustando alguns detalhes aí, e a torcida do Vasco está esperando aí, né, a assinatura. Muito se fala que ele possa ser anunciado aí no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, né? Então vamos aguardar aí a renovação do comandante Ramon Dias, que vai ser de vital importância para esse Vasco que se desenha para a temporada de 2024. Mas é isso, meus amigos. É muito disse-me-disse, muita especulação no ar, muito jogador solto aí, mas algumas verdades, como a do Kusovic, zagueiro, que realmente o Vasco estava interessado e está em negociação, e outros jogadores que o Vasco tem monitorado, tem no papel, e que vai encaminhar em breve, dependendo aí da chancela da 777. Que a 777 tenha mais dinamismo, né? A gente não pode pecar mais nos erros que aconteceram. Muitas vezes a gente fica nessa de errar, o outro time vai lá e pega o jogador. E acaba que o Vasco acaba perdendo um jogador que poderia ser super importante por causa dessa demora aí.
Então que o Alexandre Matos aí consiga trazer em breve aí boas novas para o Vascão para essa temporada. Bom, galera, tô me despedindo, mas eu volto. Tô voltando aí em breve aí para a gente poder falar mais de Vasco com notícias novas aí para que você, vascaíno, se sinta cada vez mais realizado. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Em breve estou de volta. Grande abraço, amigos.